Neste sexto vídeo, meus amigos, que a gente está falando sobre o Espírito Santo, praticamente é uma sequência do mesmo assunto do quinto, onde nós vamos destacar o Espírito Santo de Deus no Novo Testamento, algo ou alguém. Então, praticamente é uma continuidade daquele assunto, mostrando a fonte, obviamente, de Deus ou de Jeová, e algumas passagens aqui mais claras em relação ao vídeo anterior, provando que o Espírito de Deus, que emana de Deus, ou seu Espírito Santo, ele é algo e não alguém. Então as passagens aqui deixaram muito claro para todos vocês aí, sem a menor sombra de dúvida, ok? Então vamos lá. O primeiro texto é Mateus 3,11, né? Onde aqui foi o próprio João Batista que disse, eu os batizo com água, que é algo, para arrependimento. Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará, esse outro alguém mais poderoso, com o Espírito Santo e com fogo, que é algo também. Então, perceba que João batizou com algo e Jesus, obviamente, batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Não é os dois juntos, tá? O Espírito Santo, obviamente, o poder de Deus, né? Que ele derramaria sobre os discípulos, né? Etc. Tal, porque ele é o mediador também, né? Nesse processo, tá? E fogo aqui se refere a fogo destrutivo. Muitos evangélicos, ao lerem essa passagem, imaginam que aquele foguinho que apareceu na cabeça dos 120 discípulos em Pentecostes. Não tem nada a ver isso. Fogo aqui representa fogo destrutivo ou fogo destruidor que Jesus terá no Armagedon, que ele vai destruir as pessoas. Tá? Não tem nada a ver com fogo ali associado com aquele foguinho, não, tá? Na cabeça dos 120 discípulos. Mas a gente ainda vai ter vídeo mais adiante explicando isso melhor, tá? O ponto aqui em questão é, então, João Batista batizava com algo. Jesus também batizará com quê? Com pessoa ou com algo? Essa aqui é a questão, né? Então, batizará com algo, obviamente. O Espírito Santo aqui, algo, e o fogo, algo também, mas em casos aqui completamente separados e distintos, né? Pois nós temos aqui outra passagem, Lucas 11:13. Isso aqui faz parte de uma explicação de Jesus no Sermão do Monte, né? Ele disse assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas, algo, a seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Notou? Então, o Espírito Santo é dado pelo Pai Celestial, assim como os pais dão boas coisas aos seus filhos que lhe pedem. No mesmo relato, usando inclusive a mesma ilustração ali do filho que pede para o pai um peixe, será que o pai daria ali uma pedra, né? Alguma coisa assim? Olha só o que o escritor Mateus, sob inspiração, também disse. Olha, se vocês, apesar de serem maus, pode ver que é o mesmo caso, sabem dar boas coisas, algo aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Perceba que Mateus registrou o termo Espírito Santo como coisas boas. Nós estamos falando aqui exatamente no mesmo relato. Será que o discípulo Mateus aqui cometeu pecado contra o Espírito Santo por chamar o Espírito Santo de coisa boa? É óbvio que não, né? Mas veja que os dois foram inspirados por Deus para registrar a mesma passagem. Um falou Espírito Santo e o outro falou coisa boa, né? Da parte do Pai Celestial que é dado aos discípulos que o pedem. Depois nós temos João capítulo 20, versículo 22, aqui foi após a ressurreição de Jesus, onde Jesus não fez aqui um ato simbólico, por assim dizer, né? Depois de conversar com eles. Com isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Será que Jesus soprou uma pessoa sobre os discípulos? É óbvio que não. Claro que o soprar aqui é um ato simbólico, né? Mas Jesus, de alguma forma, atribuiu a eles ali uma porção do Espírito Santo ou do poder de Deus naquele instante, tá? 1 Tessalonicenses 4:8 mostra que a fonte de fato é Deus, né? O Altíssimo do Espírito Santo. Portanto, aquele que rejeita essas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. Veja que o Espírito Santo aqui é dado, olha aqui, aqui o Espírito Santo é dado, notaram? Aqui é dado como boas coisas, né? Ou coisa boa, né? Tá? Notaram? Vamos continuar. Esse vídeo vai ser mais curtinho, ok, pessoal? Então, à medida que a gente vai fazendo outros aqui, a gente vai afunilando os assuntos sempre de um ângulo diferente, né? Então, os próximos serão mais profundos do que esse ainda, tá?
1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Obviamente ele está se referindo aqui ao Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Se o Espírito Santo fosse uma pessoa, ele poderia ser apagado? É óbvio não. Aqui o apóstolo estava aconselhando os cristãos a manterem a sua fidelidade, o seu zelo, etc., tal, para que eles não perdessem o Espírito Santo de Deus, né, em si ou na congregação. Perceba que ele usa a palavra apague, algumas bíblias colocam extingua, né, alguma coisa assim, tá? Fica claro que o Espírito de Deus é algo e não alguém, porque se fosse uma pessoa não poderia ser extinguida ou apagada, né? Pois nós temos o relato aqui de Atos 2,33, olha que interessante, ó. De sorte que exaltado pela destra de Deus, que Jesus foi a destra de Deus, e tendo recebido do Pai, Pai Celestial, que é Jeová, a promessa do Espírito Santo, derramou isto, ó, Espírito Santo aqui comparado com coisa, isto, do grego tuto, olha aqui, ó, que é um pronome neutro, demonstrativo neutro, isto, né, na língua portuguesa, que vós agora vedes e ouvis, ó, essa expressão está na João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, e também na Corrigida e Fiel. O Espírito Santo sendo chamado de isto, aqui pelo apóstolo Pedro, tá? Depois nós temos uma passagem, essa passagem aqui, eu acredito que é uma das mais claras, né? Para destacar que o Espírito Santo, ele é algo e não uma pessoa, tá? Nós estamos falando do Espírito Santo quando ele provém de Deus, obviamente, com uma força ativa que provém de Deus, sopro, né, que emana de Deus, sopro santo de Deus. Essa passagem de Atos aqui é uma das passagens mais claras nas Escrituras que deixa isto claro. Tenho certeza que você vai gostar dessa análise que a gente está fazendo. Fora outras que virão ainda mais fortes e mais claras. Mas essa passagem aqui seria suficiente para provar que o Espírito Santo é algo e não alguém. Você já deve ter lido aí, né, o texto enquanto eu estava falando. Então vamos lá. Nós estamos falando de um certo discípulo de nome Simão, que não é o apóstolo Pedro, que foi convertido, né, com a pregação de Filipe. E ele vendo que o Espírito Santo era dado, olha aqui, ó, vendo Simão que o Espírito Santo era dado, mais uma vez o Espírito era dado, uma pessoa não poderia ser dada, com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dei-me também este poder. Olha aqui, ó, Espírito, poder, para que as pessoas sobre quem eu puser a mão também receba o Espírito Santo. E olha como que Pedro respondeu para ele. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar dom de Deus com dinheiro? Do que o apóstolo Pedro chamou o Espírito Santo? Chamou de dom de Deus. Então, para o apóstolo Pedro, a força que emana de Deus, o Espírito Santo, né, a força ativa, como nós colocamos na tradução Novo Mundo, era considerado um dom, algo maravilhoso de Deus, e não uma pessoa. Essa passagem aqui, pode-se dizer, ela sacramenta o conceito, só ela seria suficiente para sacramentar o conceito que o Espírito Santo seria uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que junto com o Filho e o Pai forma Deus, etc. Tal. Só essa passagem seria suficiente. Não é? Mas a gente vai ter outras ainda que vai esclarecer um pouco mais esse tema mais adiante e de maneira mais profunda ainda do que vocês já viram até o momento, tá? Então está aqui, esse é o 6º vídeo que nós fizemos aqui, com bastante carinho para todos vocês, para deixar claro que de fato é o Espírito Santo de Deus, né? Ele é uma pessoa ou é algo? Espero que estejam todos gostando, tá? Então aguarde os próximos que nós vamos colocar aqui, que vai servir para a edificação de todos. Um forte abraço, fiquem todos com as bênçãos de nosso Deus Jeová.